Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 7 de junho de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, né? Com as runas e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai trazer a orientação. E no final encerraremos com uma mensagem do Olga. Então vamos começar primeiro, né, iniciando com os signos. Vamos ver através do tarô, pedindo aqui o ancoramento da energia angelical, em especial Metatron. Metatron, que inclusive é o regente de 2026, regência angelical de 2026 é Metatron. Vamos pedindo que as 9 hierarquias angelicais envolvam este tarô para trazer a energia da semana, signo a signo. Então, vamos abrir aqui a mandala com o tarô, ancorando a energia dos anjos. Vamos ver aqui qual é o aconselhamento signo a signo. Que os mensageiros de Deus, os anjos, né, que são os mensageiros de Deus, essa semana falam para os signos. Vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal. Áries. Os arianos, sai a carta do tarô da força, né? Essa carta, arianos, ela é a carta mais inteligente, mais estratégica e mais sedutora de todo o tarô. Então, é um período que os arianos têm que controlar os instintos, o lado animal, a vontade de brigar, de xingar, discutir, de falar um palavrão, né? E ser sedutor, inteligente, estratégico, né? Tá vendo ali que a pessoa tá nervosa, o ambiente tá tenso, não bata de frente, seduza. Qual é a palavra-chave da força? Controle e retenção. Essa é a palavra-chave da força. Então, se vocês forem inteligentes, estratégicos e sedutores, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem, tá? Então, momento de controlar os instintos, a raiva e seduzir. Uma semana que os arianos têm que ter jogo de cintura, adaptabilidade, flexibilidade em situações de tensão, porque se bater de frente, não ganha o jogo. Vamos agora para o pessoal de touro. Vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta número 3 do tarô, a carta da Imperatriz. A Imperatriz no tarô, ela representa a grande mãe terrena do tarô. Então, ela traz fertilidade para os projetos dos taurinos essa semana. E a Imperatriz, quando a gente chega na carta 3 da Imperatriz no tarô, ela representa o trabalho. Então, é uma semana propícia aí para os taurinos trabalharem arduamente, porque tem uma tendência de crescimento, de expansão. Olha o número da carta, é um 3. 3 fala de crescimento, de expansão. Então, trabalhe com praticidade. A Imperatriz pede praticidade, que a tendência é crescer. Ela é uma carta também que oficializa relações, né? Porque ela é uma das 4 cartas da moral e ética. E ela traz essa semana para os taurinos os bons contatos. Então, os taurinos vão estar afiados aí para saber quem deve se aproximar, porque podem aparecer pessoas interessantes, né? Então, a Imperatriz, né, ela é uma carta que fala de pessoas que ajudam. Então, também a dica para os taurinos é isso: se aproximar de quem acrescente,
Não ficar perdendo tempo com pessoas que não acrescentam nada. E uma dica muito importante como padrão de comportamento para os taurinos, ela não é uma imperatriz, a carta. Então, ela é uma líder, ela é uma autoridade, ela é uma imperatriz. Então, qual é a dica de padrão de comportamento para os taurinos? Se coloque, mostre para o que veio de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, né? Então, é um período de mostrar para o que veio aí de uma forma inteligente. Então, uma carta extremamente positiva, a Grande Mãe Terrena, abençoando e trazendo fertilidade para os taurinos. E agora vamos para o pessoal de Gêmeos, vamos para os geminianos. Saiu uma das melhores cartas dos arcanos maiores, a carta do Sol, não é? O Sol é uma carta que traz para os geminianos vitalidade, entusiasmo, alegria, pique. E o Sol no tarô, ele representa a carta da amizade. Então, é legal porque os geminianos vão estar olhando as coisas com realidade, quem são os amigos de verdade, quem eles têm que se unir, porque a palavra-chave é fidelidade, cumplicidade, ajuda, apoio. Isso sai para os geminianos, né? Então, vocês vão enxergar com muita clareza quem deve se aproximar. E o Sol, ele traz, na parte prática, revelação da verdade. Então, o Sol, se tem alguma coisa que a gente fala assim, né? Alguma coisa escondida, alguma coisa lua, né? Alguma coisa debaixo do pano, a coisa se revela. Então, o Sol clareia as situações que estão obscuras. E é um momento de esclarecimento de situações, de colocar as cartas na mesa, de colocar luz aonde está obscuro. Então fala de luz, né? Um luminário, uma das melhores cartas do tarô. Coloque luz, esclareça situações que estão mal resolvidas, né? Então uma carta extremamente positiva. O Sol é o sagrado masculino. Então os geminianos têm a proteção aí do sagrado masculino para ter energia, para se unir com pessoas legais, né? Então, uma carta extremamente positiva. E agora nós vamos para os cancerianos, né? O pessoal de Câncer. E sai logo em seguida, né? Também a outra carta muito boa do tarô, que é o Mundo. Então, tanto os geminianos como os cancerianos tiram as duas melhores cartas do tarô. Os cancerianos, que nós vamos falar agora, tira a carta do Mundo. Ela é a última carta dos arcanos maiores. Então, é uma carta que traz uma essência de ciclo fechado, de conclusão. Então, eu vejo que essa semana os cancerianos vão ter a capacidade de concluir as questões, de fechar as situações, de resolver as situações. E a carta do Mundo, cancerianos, traz equilíbrio, porque tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Carta que tem 4 elementos naturais traz equilíbrio e expansão. Então, equilíbrio e expansão, porque é uma carta de Júpiter, que é o grande, é o maior planeta de todo o sistema solar, é o grande benéfico, então traz esse momento de melhora, né? Na redução numerológica, o 21, 2 mais 1 dá 3, que é crescimento, né? Que é expansão. Então traz equilíbrio, expansão em concluir. Quando a gente fala do mundo, as coisas não concluem de qualquer jeito. O mundo fecha com chave de ouro, né? Então uma conclusão com plenitude, realização, sucesso. Traz as bênçãos de Júpiter, é uma carta de sorte. Então Júpiter sempre abençoa, traz sorte para os cancerianos essa semana. Mas para que tudo isso aconteça, tudo isso de bom aconteça, a gente tem que seguir o nome da carta, o mundo. Sair do mundinho, canceriano, sair do quadradinho, né? Ter uma visão mais ampla das pessoas, da situação, para conseguir equilibrar o que está desequilibrado e expandir. Então, uma carta que Júpiter abençoa vocês para fecharem as coisas, né? Fecharem, concluírem situações. E vamos agora para a carta, o pessoal de Leão. Nós vamos para os leoninos. Sai um outro luminário aqui do tarô, sai a estrela.
Então, quem tiram os luminários essa semana? Os geminianos tiram o Sol, né? E os leoninos tiram a estrela, os dois luminários, a estrela guia. Então, vai trazer para os leoninos aí a estrela direção, né? O que é a estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então, a estrela ilumina o céu, traz direção. Uma carta mediúnica de inspiração. Então, os leoninos vão estar inspirados. A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então, os espíritos de luz meio que te guiam. Pra você fazer a coisa certa, na hora certa, com a pessoa certa. Vocês vão estar inspirados, né, leoninos? Para fazer as coisas certas. Então, a estrela é muito boa. Ela é a carta que representa as almas de afinidade. O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, o mesmo projeto de vida que vocês, que estão na mesma vibe que vocês. Almas de afinidade. Então, vocês vão ter a inspiração, enxergar quem que está na mesma vibe que vocês, que vai conseguir voar na mesma direção que vocês, né? Então, traz luz, direção, inspiração. Porém, a estrela, ela é uma carta cansada. Se vocês, leoninos, estiverem cansados de alguma situação, expõem as emoções porque faz acordo na parte emocional. Então, a estrela fala, olha, não aguento mais, eu estou exausto, eu estou cansado, né? Então, humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque faz acordo na parte emocional. Então, traz o brilho, traz a luz, traz a inspiração. É uma carta extremamente positiva aí. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, né? O povo do Oriente, Santa Sara, né? O povo cigano, o povo das estrelas. Santa Sara traz as bênçãos para vocês. E agora vamos para o pessoal de Virgem. Vamos para os virginianos. Sai a carta da Torre, né? A Torre é uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores. Então, a Torre traz um momento de desconstrução, de não ficar presa às coisas que não valem mais a pena, né? A gente fala no ditado popular, virginianos, que a Torre é a carta da casa caiu. Deixa embora, né, o que não está sólido. É a historinha da Torre de Babel, né? Então, é uma carta que destrói. E é uma carta que dá uma dica muito importante para os virginianos essa semana. Vão acontecer imprevistos, porque a Torre é a carta do imprevisto, do caso fortuito, da força maior, né? Então, vocês vão ter que ter uma semana de jogo de cintura, de adaptabilidade, de flexibilidade. Não deu certo lá o plano A, eu tenho o plano B, né? Porque a imagem clássica é um raio que cai numa torre, numa construção. Então não é, eu fui burro, planejei tudo errado. Não, é um raio. Não dá para planejar o raio, né? Então fala de imprevistos. Então vocês têm que ter esse jogo de cintura. E também trabalhar com aceitação. Se o destino está levando aquele negócio ali, aquela situação, às vezes até um relacionamento, vocês não estão mexendo uma peninha para aquilo acontecer e aquilo está indo embora, é a Torre, né? Então deixa embora, larga a mão, né? É uma carta de libertação, mas é uma carta que causa fragilidade, é uma carta intermediária, uma carta que traz um período intermediário de transição, que as coisas têm que ser demolidas para serem construídas de novo. Então, às vezes a gente tem que meter ali a marreta num negócio que não está dando certo, quebrar para ir embora. Então, se o destino traz essa situação, aceita que aquilo tem que ir, se liberta e começa a construir de novo, né? Ela tem outro nome, ela chama Torre ou a Casa de Deus, vem de cima, né? Então não é você que planeja. Então vamos para o pessoal de Libra, vamos para os librianos, sai a carta da temperança, equilíbrio emocional. Precisa de paz essa semana, librianos. Nem ódio, nem paixão, que são sentimentos extremos. Paz interior para ver realmente o que vocês precisam continuar ou não. A palavra-chave da temperança é fluidez, continuidade. É como se fosse a imagem de um riozinho, que a água vai para o mesmo lado, aquele barulhinho. Então precisa ter esse equilíbrio interior para ver o que continua.
traz uma proteção dos anjos, né? Ela, no jogo primitivo do tarô, é a imagem de um anjo, né? Equilíbrio emocional, paz interior. E ela é boa porque provavelmente os projetos que estão nascendo, os projetos que estão começando, vai dar fluidez, continuidade. É uma carta alquímica que traz uma transformação benéfica. Essa carta equilibra o que está ou em excesso ou em falta. Equilibra as coisas que estão desequilibradas. Então ela traz uma alquimia de transformação benéfica. Ela traz também facilidades para fazer acordo na parte emocional. Então ela traz uma facilidade para isso. Então os anjos abençoando para que vocês tenham essa paz, essa tranquilidade interior para as coisas continuarem, para as coisas fluírem, para as coisas se manterem, tá? Então é uma carta extremamente positiva, temperança, trazendo a proteção dos anjos. E vamos para o pessoal de Escorpião. Vamos para os escorpianos, sai a carta número 4 do tarô, a carta do imperador, né? O imperador, ele é um número 4, escorpianos, então é um período de organizar a semana. O 4 é um número fixo, trazer situações estáveis, seguras, organizar as situações, né? E o imperador, quando a gente chega na carta 4 do imperador, ele representa o dinheiro do baralho, ele é o protetor material. Então foque essa semana em coisas não só materiais, mas relacionamentos que tragam prosperidade, né? Então ele representa o dinheiro, o protetor material, então foque em situações prósperas, né? E o imperador, ele também é um líder, né? Como a imperatriz, né? Que tiram os taurinos tiram a imperatriz e os escorpianos o imperador, né? É o eixo 2 e 8, né? O eixo astrológico 2 e 8, imperatriz e imperador. Então o imperador, ele é uma autoridade, né? Então se coloque, escorpianos, né? O imperador não fica embaixo da mesa escondidinho. Se coloque de uma forma inteligente, estratégica, né? Então mostre para o que veio. E se aproxime dos bons contatos, né? Se aproxime de pessoas que valem a pena, porque o imperador é o protetor material. Ele oficializa relações, é o casalzinho oficial, né? A carta 3 é a imperatriz, a carta 4 é o imperador. É o casal oficial do tarô. Então ele oficializa relacionamentos, né? Ele traz os bons contatos, ele traz prosperidade, desde que o escorpiano essa semana se centre e se organize, né? Então, uma carta extremamente aí positiva, com as bênçãos. Ele é o grande pai terreno. Como a imperatriz que tira os taurinos é a grande mãe terrena, o imperador que tira os escorpianos é o grande pai terreno. Então, traz fertilidade para as situações e proteção. O imperador é uma carta de proteção. Vamos lá agora para o pessoal de Sagitário. Vamos para os sagitarianos. Sai a carta do carro, né? A palavra-chave do carro, sagitarianos, é resolução. Então, se vocês vêm caminhando aí com algumas dúvidas, vou para lá, vou para cá, o que eu faço agora? É um período que vocês vão resolver rapidamente. É uma carta de tempo, é uma carta de velocidade. Então a dica para os sagitarianos essa semana é: primeiro intui, o Deus interior vai falar, depois vai lá e faz. O carro é a carta mão na massa, vai lá e resolve, né? Então uma carta regida por Marte, mete as caras, tenha coragem, ousadia e vai em frente. Marte, Áries, quem é Marte? Áries são os deuses da guerra, então eles têm coragem, eles vão em frente. Então esses dois momentos, o momento yin, de pedir as respostas aqui, tá dentro do coração, depois que o Deus interior falou, vai lá e faz. Qual é a palavra-chave do carro? Vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros. Vai em frente, eu vejo que vocês conseguem controlar as situações que estão tensionadas e direcionar. Essa carta tem esse cunho de controle e direcionamento. Uma carta de Marte traz abertura desde que vocês se mexam, né? E vamos para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos, sai a carta 9 do eremita.
ou o ermitão. Interessante, porque Capricórnio é regido por Saturno e o eremita também é regido por Saturno, né? Então a carta sai domiciliada. Então traz um período aí que vocês, o eremita é uma carta de essência do passado. Então é uma carta que pede uma reflexão da onde eu vim, né? Aonde eu estou e para onde eu quero ir. E para onde eu quero ir, ir com sabedoria, porque a palavra-chave do eremita é sabedoria. Na realidade, o eremita representa toda a nossa experiência do passado, a nossa vivência, tudo que a gente aprendeu, estudou, vivenciou. É para vocês usarem, capricornianos, toda essa experiência, né, para fechar ciclo. É o número 9 essa carta. Então, para concluir as coisas, fechando o ciclo com sabedoria e devagar, porque é uma carta de Saturno, então traz atraso. Então, um momento de ter paciência, calma, prudência, um passinho depois do outro. Então, na prática, essa semana, as coisas podem atrasar. Então, se as coisas atrasarem, vai devagar com sabedoria, né? E ele é o estudioso do baralho. Então, estude as situações, analise. É uma carta quieta, não é carta de comunicação. Bom para comprar livro, fazer curso, porque ele é o estudioso do baralho. E é uma carta de isolamento, fica na sua e devagarzinho resolvendo as questões, usando a experiência para fechar situações com sabedoria e com paciência, né? Porque pode atrasar. E vamos para o pessoal de Aquário, vamos para os aquarianos. Sai a carta 6 dos enamorados. Então é uma semana que podem aparecer dúvidas para os aquarianos. Nesse momento aí, vou para lá, vou para cá, né? Vocês têm que escutar o coração de vocês. É uma carta mediúnica da intuição, o Deus interior falando com vocês, para que vocês escutem o coração. Vou para lá ou vou para cá? A resposta está dentro de vocês. Então não seja influenciado pelo seu meio, a resposta não vai estar fora. Então é uma carta que a gente fala que é o ponto de interrogação, mas é a carta mais forte do livre-arbítrio, né? Então as decisões estão dentro de você e não está fora. Uma carta de Vênus, aquariano. Então trazer os prazeres, é uma carta de prazer, deixar uma semana mais bonita. Não é uma semana de focar em um projeto só. É uma semana de diversificar em vários projetos, cuidar de todos os setores. Eu vou cuidar só desse setor. Não, cuidar de todos os setores, fazer vários projetos, tá? Então, ela traz o livre-arbítrio para vocês. Então, vão aparecer as dúvidas, mas tem o livre-arbítrio aí e tá dentro do coração de vocês. Uma carta emocional mediúnica. E agora vamos para o último signo da roda zodiacal, Peixes, os piscianos. Sai a carta do enforcado, que é uma carta de viagem interior, que a resposta está dentro de você e que vocês têm que olhar as situações que não estão boas de uma outra visão. Às vezes com a visão que vocês estão olhando não vai dar certo. Então o enforcado, ele fala disso, de olhar com uma outra visão as coisas que não tem troca, para tirar os nós. É uma carta que pede para isolar o peso, para isolar o saco de cimento, isolar aquela coisa que está pesando, sabe? Então o enforcado é uma das duas cartas de prisão. Então se liberte de coisas assim, isole coisas que não tem troca. A vida é troca, né? Certo? Então a coisa que tá só um dá, só um sacrifica, não vale a pena. Então o enforcado fala, faça uma viagem interior. Ele é bom, tanto o eremita que sai para os capricornianos, tá? Como o enforcado que saem para os piscianos, são cartas de meditação. As respostas dentro de vocês, vê o que está patinando aí, já bateu 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que tem que entrar. Então se isola, faz essa viagem interior e tira o saco de cimento das costas, né? O que não tem troca, isola. Vamos para os aniversariantes da semana? Vamos ver o que Odin fala. Quem está fazendo aniversário? Com as runas. Olha, sai a runa do homem e a humanidade. Amém, né? É a runa que fala o homem inserido na humanidade. Então, vocês que estão fazendo aniversário essa semana, né? Está fazendo seu ano pessoal, tem que ver qual é a sua missão de vida na humanidade. Fala de estar em grupo, de ter força em grupo, né? Então, é uma runa extremamente positiva
para trazer as eurecas, as ideias, porque é uma runa muito uraniana, né? Estar junto de grupos, pessoas, apoio, né? E essa é a principal mensagem, né? O que eu vim fazer de bom aqui para a humanidade? O que eu vim aqui acrescentar para a humanidade? Qual minha missão de vida? E agora nós vamos para a pergunta mental. Mentalize bem firme aí o que vocês querem saber. Uma questão pendente que vocês vão resolver essa semana. E baralho cigano, através de Santa Sara Kali, vai responder. Vai pensando aí. Mas tem que ser uma coisa objetiva, tá? Uma coisa direcionada. Um assunto só. Sai a carta do navio, tá? Do baralho cigano. É um sim. Então vocês vão conseguir resolver isso. O navio é crescimento, expansão. A palavra-chave do navio é novos horizontes, é uma carta jupiteriana, é um 3, traz movimento, traz crescimento. E quem traz a proteção para vocês resolverem essa questão é Iemanjá. Então acende uma velinha azul aí para Iemanjá, para que vocês abram os caminhos. É um sim, o navio traz esses novos horizontes, uma visão mais ampla para vocês resolverem isso, né? Uma carta de Iemanjá, a grande mãe, fertilidade. E tudo que a gente abre tem que fechar. E nós vamos fechar com o Oga, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma, né? Vamos ver que árvore que sai? Vamos lá. Olha, a principal, a árvore 7 do carvalho. O carvalho é uma árvore que fala para vocês usarem todo o seu conhecimento, né? Toda a sua sabedoria com flexibilidade, com jogo de cintura, né? Porque o carvalho, a árvore 7, ela é uma árvore que traz o conhecimento. Ela traz o conhecimento. Mas às vezes a gente tem que usar esse conhecimento para conseguir convencer com sabedoria, com jogo de cintura, flexibilidade. E ela é uma carta de portal divino, tá? O carvalho é uma carta que abre portal. E para uma consulta mais completa, eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga na consulta. É uma consulta bem completa. Tem o trabalho complementar da limpeza espiritual. Tem para você que faz aniversário o ano pessoal através da numerologia. E você que quer aprender, eu sou oraculista profissional, eu dou curso, dou aula particular de tarô, baralho cigano, runas e yoga, tá? Tudo que você vê na consulta você pode aprender. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda, tá? E numerologia, para vocês marcarem é no 11 9 87 88 6000. Eu vou repetir o número para marcar. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta logo cedo o aspecto astrológico dia a dia e também o calendário espiritual, qual é a parte espiritual que está regendo o dia e o aspecto astrológico. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir as redes sociais, siga lá para saber a energia dia a dia, porque a energia muda, né? Então siga lá, Evelyn Jimenez Sanches, e tenha uma excelente semana.